Existe um detalhe curioso na biografia de Abraham Lincoln que sempre chamou a atenção dos pesquisadores mais atentos. Ele praticamente não falava sobre a própria mãe, Nancy Hanks. Para um homem que eternizou frases sobre caráter, origem humilde e valores familiares, esse silêncio é, no mínimo, intrigante. Durante muito tempo, imaginei que a resposta poderia estar na genética. Talvez algum descendente direto pudesse realizar um teste de DNA e esclarecer de vez as dúvidas que atravessaram gerações. Só que há um obstáculo inesperado nessa história. Abraham Lincoln não deixou descendentes diretos vivos. Sua linhagem direta foi interrompida, embora existam parentes colaterais ainda vivos hoje. Por mais de um século e meio, historiadores trataram um assunto delicado envolvendo a mãe do 16º presidente quase como um tabu. O próprio Lincoln evitava comentar publicamente certos aspectos da vida de Nancy Hanks. E o que torna tudo ainda mais enigmático é que, segundo relatos posteriores, ele teria confidenciado algo perturbador apenas em círculos privados. Quando essa revelação veio à tona, anos depois de sua morte, provocou indignação, descrédito e uma disputa feroz entre estudiosos. Agora, com o avanço dos testes genéticos e análises realizadas nas últimas décadas, novos dados começaram a surgir, e eles indicam que Lincoln talvez soubesse muito mais sobre suas origens do que jamais admitiu em público. Os resultados de estudos genéticos recentes, analisando a linhagem materna associada a Nancy Hanks, trouxeram uma informação surpreendente. O haplogrupo identificado é extremamente raro em escala global. Para quem não está familiarizado, haplogrupo é uma classificação genética que permite rastrear a ancestralidade materna ou paterna ao longo de séculos, às vezes milênios. Quando uma assinatura genética aparece em pouquíssimas pessoas no mundo, isso levanta perguntas inevitáveis sobre migrações, miscigenação, origens étnicas e contextos sociais que, muitas vezes, os registros históricos oficiais ignoraram ou suavizaram. E é exatamente aí que essa história começa a desafiar a versão tradicional ensinada nos livros. Vamos voltar ao início. Nancy Hanks Lincoln nasceu em 5 de fevereiro de 1784, na Virgínia. Casou-se com Thomas Lincoln em 1806, no condado de Washington, Kentucky. 3 anos depois, em 12 de fevereiro de 1809, deu à luz Abraham Lincoln em uma cabana de madeira simples no Kentucky rural. Ela faleceu em 5 de outubro de 1818, aos 34 anos, quando o futuro presidente tinha apenas 9 anos. Essas datas são sólidas, documentadas e amplamente aceitas pelos historiadores. O problema começa quando tentamos avançar além dessas informações básicas. Quase tudo sobre a origem de Nancy Hanks mergulha em incerteza. Quem eram exatamente seus pais? Ela nasceu dentro de um casamento formal ou fora dele? De qual família vinha sua mãe? Durante mais de 150 anos, pesquisadores se dividiram em teorias conflitantes. Algumas versões sugeriam que Nancy teria sido criada por parentes porque sua mãe enfrentava dificuldades sociais. Outras levantavam hipóteses sobre possíveis origens étnicas diversas. O fato é que os registros do final do século XVIII são fragmentados, inconsistentes e, muitas vezes, baseados em memórias registradas décadas depois dos acontecimentos. A controvérsia ganhou força quando William H. Erdon, sócio de Lincoln por 16 anos, publicou em 1887 um relato explosivo. Segundo Erdon, Lincoln teria lhe dito em particular que sua mãe havia nascido fora do casamento e que havia circunstâncias delicadas envolvendo sua avó materna. A declaração causou um escândalo imediato. Jornais da época acusaram Erdon de difamação. Historiadores o chamaram de oportunista. Durante décadas, a afirmação foi tratada como exagero ou invenção. No entanto, Lincoln não foi o único a sugerir algo incomum sobre as origens de Nancy. Relatos de vizinhos no Kentucky mencionavam que sua mãe, Lucy Hanks, teria tido a filha antes de se casar. Registros judiciais indicam que Nancy foi criada por familiares, e quando se casou com Thomas Lincoln, o documento matrimonial foi assinado por um tutor legal, um detalhe curioso para alguém que, em tese, já seria adulta. Esse pequeno ponto burocrático levantou suspeitas sobre sua condição legal à época e reforçou a ideia de que havia algo atípico em sua situação familiar. O debate se expandiu ainda mais quando surgiram teorias alternativas sobre a ancestralidade da família Hanks. Alguns pesquisadores defendiam que Lucy Hanks era filha legítima de Joseph Hanks e Anne Nancy Lee, integrantes de uma família agrícola da Virgínia. Outros sustentavam que ela seria, na verdade, Lucy Shipley, ligada a uma linhagem completamente diferente. Essas versões não apenas divergiam em nomes, mas em contexto social, origem geográfica e possíveis raízes étnicas. Não era uma simples confusão de registros, eram narrativas mutuamente excludentes.
E é aqui que a genética entra como elemento transformador. Durante muito tempo, genealogistas dependeram exclusivamente de certidões, registros de terras, bíblias de família e relatos orais. Só que, no final do século XVIII, estados como Kentucky sequer mantinham registros de nascimento padronizados. Muitos documentos foram perdidos, destruídos ou preenchidos anos depois, baseados na memória de parentes. Em outras palavras, a documentação histórica tinha lacunas enormes. Em 2015, uma equipe de geneticistas decidiu utilizar testes de DNA para comparar descendentes colaterais das possíveis linhagens maternas atribuídas a Nancy Henkes. A intenção era simples: verificar qual teoria genealógica fazia mais sentido biologicamente. O que emergiu dessas análises não foi apenas uma confirmação ou negação de uma árvore familiar, foi a identificação de uma assinatura genética rara o suficiente para alterar completamente o debate. E análises complementares divulgadas em 2025 reforçaram que a linhagem materna associada a Nancy não era comum entre famílias europeias típicas da região naquele período. Isso reacendeu discussões antigas sobre miscigenação, mobilidade social e identidade racial na América do século XIX. É importante lembrar que, naquele contexto histórico, questões de origem podiam influenciar profundamente reputação, direitos civis e posição social. Muitas famílias escondiam, alteravam ou ajustavam narrativas genealógicas para se adequar às normas sociais da época. O que torna tudo isso tão impactante é que Lincoln sempre exaltou a figura da mãe como sua principal influência moral. Ele teria dito que tudo o que era, ou esperava ser, devia a ela. Essa declaração ganha novas camadas quando consideramos que talvez ele soubesse de uma origem familiar marcada por estigma social. Se Nancy realmente nasceu fora do casamento, e se havia dúvidas sobre sua ancestralidade, isso pode explicar o silêncio estratégico de Lincoln em vida. A grande pergunta que atravessou gerações de historiadores permanece a mesma: quem foi, de fato, o pai de Nancy Henkes? E mais importante ainda, qual era a verdadeira origem de sua mãe? A genética não responde todas as perguntas, mas adiciona uma peça concreta a um quebra-cabeça que, por muito tempo, foi dominado apenas por suposições. E o mais intrigante é que, mesmo com tecnologia moderna, ainda existem pontos obscuros que a ciência não consegue explicar completamente. Quando analisamos a hipótese de que a mãe de Lincoln pudesse ter uma origem diferente da oficialmente registrada, percebemos que essa investigação está longe de ser apenas uma curiosidade genealógica. Ela toca em temas profundos como identidade, narrativa histórica e a forma como sociedades constroem mitos nacionais. Se você quer continuar acompanhando revelações como essa, que misturam história, ciência e mistérios que atravessam séculos, já se inscreve no canal agora, porque o que vem a seguir conecta essa descoberta genética a um enigma histórico que ainda desafia especialistas no mundo inteiro. Agora vamos raciocinar de forma fria e matemática. Suponha, apenas como hipótese, que a avó materna de Lincoln tivesse alguma ancestralidade mista. Em termos genéticos, cada pessoa herda aproximadamente 50% do DNA de cada pai, 25% de cada avô e cerca de 12,5% de cada bisavô. Ou seja, se estivermos falando de uma única avó com uma origem específica, isso representaria apenas uma fração do código genético total, algo em torno de 1/8. Percentualmente, isso é uma parcela relativamente pequena. E aqui entra um ponto importante: a aparência física não é uma equação simples. Traços externos não obedecem a cálculos lineares. Certas características podem se manifestar de forma dominante, enquanto outras simplesmente não aparecem, mesmo estando presentes na composição genética. Mas a discussão deixou de ser apenas especulação quando entrou em cena um estudo técnico conduzido por especialistas. A pesquisa foi liderada pela genealogista Suzanne Ostrom, em parceria com o projeto Henkes DNA dentro da plataforma Family Tree DNA. Não foi algo improvisado. A equipe passou anos mapeando árvores genealógicas, cruzando documentos antigos, analisando registros de casamento, inventários de terras e rastreando descendentes vivos das duas linhagens que disputavam a origem de Lucy Henkes. O foco era o DNA mitocondrial, um tipo específico de material genético transmitido exclusivamente pela linha materna. Diferente do DNA autossômico, que se mistura a cada geração, o DNA mitocondrial é passado praticamente intacto de mãe para filho, geração após geração. Isso significa que, se você conseguir identificar descendentes diretos em linha materna contínua, pode rastrear uma assinatura genética que atravessa séculos sem alterações significativas. A estratégia dos pesquisadores era clara: localizar descendentes vivos de Lucy Henkes Sparrow e compará-los com descendentes das famílias que reivindicavam ligação com ela. De um lado,
estavam os supostos descendentes de Joseph Henkes e Anne Nancy Lee. Do outro, os descendentes da família Shipley, incluindo linhagens que vieram de Naomi Shipley e Raquel Shipley. Se Lucy Henkes fosse, de fato, Lucy Shipley, todos esses descendentes compartilhariam o mesmo DNA mitocondrial. Depois de anos de trabalho investigativo, que envolveu entrevistas, análises documentais e confirmação de linhagens femininas ininterruptas, as amostras foram coletadas e enviadas para sequenciamento completo. Em 21 de outubro de 2015, os resultados foram divulgados e provocaram um impacto imediato na comunidade genealógica. Os descendentes da linha materna de Abraham Lincoln apresentaram um marcador genético específico, o haplogrupo X1C. Já os descendentes da família Shipley pertenciam ao haplogrupo H, completamente diferente. Isso encerrou, de forma científica, uma disputa que se arrastava há mais de um século. Lucy Henkes não era Lucy Shipley. A linha correta apontava para Joseph Henkes e Anne Nancy Lee. Só que, ao mesmo tempo em que uma dúvida foi resolvida, outra muito maior surgiu. O haplogrupo X1C é extremamente raro. E quando dizemos raro, estamos falando de algo estatisticamente incomum em escala global. Em 2025, o geneticista populacional Dr. Marcus Chen revisou os dados do estudo original e destacou um detalhe impressionante. Menos de 0,05% da população mundial carrega essa assinatura genética. Em termos práticos, você poderia testar 10.000 pessoas aleatórias e talvez encontrar apenas 5 com esse mesmo marcador. O mais surpreendente é que, quando os primeiros resultados apareceram, alguns pesquisadores suspeitaram de erro laboratorial. As amostras foram reprocessadas. O sequenciamento foi repetido. O resultado permaneceu idêntico. E aqui está o ponto que realmente intriga a comunidade científica. A origem exata do haplogrupo X1C ainda não é totalmente compreendida. O haplogrupo X, de forma mais ampla, já é considerado incomum. Ele aparece em baixas frequências na Europa, em partes do Oriente Médio e, de maneira controversa, em algumas populações indígenas das Américas, embora o subgrupo X1C específico não tenha sido identificado de forma consistente nesses grupos. O X1C surge de maneira dispersa, em indivíduos isolados na Europa, sem formar grandes concentrações populacionais. Não há um ponto geográfico claramente definido como berço desse subgrupo. Ele não segue o padrão clássico de migração associado a outros haplogrupos mais estudados. Em outras palavras, ele desafia as narrativas simples sobre origem étnica. Isso significa que conclusões precipitadas sobre identidade racial baseadas apenas nesse marcador não são cientificamente sustentáveis. Haplogrupos indicam rotas antigas de migração materna, não classificações sociais modernas. Eles falam sobre movimentos humanos ocorridos milhares de anos atrás, muito antes das categorias raciais contemporâneas existirem. Ainda assim, a raridade desse marcador levanta questões fascinantes. Como essa assinatura genética chegou à linhagem da família Henkes na Virgínia do século XVIII? Teria vindo de migrantes europeus pouco documentados? De conexões mediterrâneas antigas? De fluxos populacionais que não foram registrados adequadamente? A ciência ainda não tem todas as respostas. O que sabemos é que o silêncio de Abraham Lincoln sobre detalhes de sua origem familiar ganha uma nova camada de complexidade quando analisado sob essa lente genética. Seu parceiro de advocacia, William H. Erdon, comentou que Lincoln evitava falar sobre a própria ancestralidade, como se houvesse algo que preferisse não explorar publicamente. Não existe prova de que isso estivesse ligado à etnia ou genética, mas o mistério permanece. A verdade é que a história raramente é simples. Famílias do século XVIII viviam em um contexto social rígido, onde reputação, legitimidade e linhagem influenciavam oportunidades. Registros podiam ser alterados, omitidos ou simplesmente nunca criados. Hoje, com ferramentas científicas modernas, estamos revisitando narrativas antigas sob uma luz completamente diferente. E o mais intrigante de tudo é que, mesmo com sequenciamento genético avançado, bancos de dados globais e análises populacionais complexas, o haplogrupo X1C continua sendo um enigma parcial. Ele está documentado, confirmado, validado, mas sua jornada histórica completa ainda não foi totalmente reconstruída. Isso transforma essa investigação em algo muito maior do que uma simples curiosidade sobre a família de um presidente. Estamos falando de como a genética pode reabrir capítulos aparentemente encerrados da história e nos obrigar a reconsiderar o que achávamos que era definitivo. E conforme a tecnologia avança e mais bancos de DNA ao redor do mundo são ampliados, novas conexões podem surgir, conexões capazes de redefinir não apenas uma árvore genealógica, mas a forma como entendemos migração, identidade e memória histórica.
Quando os cientistas começaram a analisar mais profundamente o haplogrupo X1c, perceberam que estavam diante de algo que ultrapassava uma simples curiosidade genealógica. Parte dos geneticistas defende que essa linhagem pode ter surgido há milhares de anos em regiões do Oriente Próximo. Outros sustentam a hipótese de que seja um vestígio de uma população europeia antiga que praticamente desapareceu ao longo dos séculos. Há ainda pesquisadores que associam esse marcador a fluxos migratórios muito anteriores aos registros históricos convencionais, movimentos humanos que ocorreram em épocas nas quais não existiam documentos escritos, apenas vestígios genéticos preservados no DNA. Agora, trazendo a discussão de volta ao campo matemático, cada indivíduo possui 8 bisavós, 4 avós, 2 pais. Se estivermos considerando apenas uma linha específica da árvore genealógica, estamos falando de uma fração relativamente pequena da composição genética total. Em termos percentuais, uma única avó representaria cerca de 25%, e uma bisavó algo próximo de 12,5%. Mesmo assim, é importante reforçar que genética não funciona como uma simples soma aritmética aplicada à aparência física. Traços visíveis dependem de combinações complexas de genes dominantes e recessivos, e não podem ser reduzidos a uma porcentagem isolada. Muitas alegações feitas ao longo dos anos sobre a origem étnica de Lincoln surgiram mais de especulações populares do que de evidências científicas sólidas. E é essencial separar hipótese de comprovação. O que os dados genéticos mostram é a presença do haplogrupo X1c na linhagem materna. Ponto. Qualquer extrapolação, além disso, precisa ser tratada com cautela. Mas existe um detalhe que realmente chama atenção. Se o X1c aparece em menos de 0,05% da população global, então a linhagem materna de Nancy Henkes não correspondia ao perfil genético mais comum entre colonos ingleses ou escoceses irlandeses que se estabeleceram na Virgínia e no Kentucky no século XVIII. Isso não significa automaticamente uma origem específica, mas indica que estamos diante de uma ancestralidade incomum dentro do contexto colonial americano. Essa raridade sugere que os antepassados maternos de Nancy podem ter vindo de um grupo migratório muito específico. Talvez uma família europeia de menor representação demográfica. Talvez um grupo mediterrâneo que deixou poucos registros formais. Algumas análises mais recentes levantaram possibilidades como ascendência ligada a populações do Mediterrâneo Oriental, comunidades sefarditas que migraram para a Europa e depois para as Américas, ou até minorias religiosas que se integraram às colônias britânicas mantendo perfis genéticos distintos. Outras hipóteses mencionam grupos como huguenotes franceses ou famílias de origem judaica convertidas ao cristianismo, conhecidas historicamente como cristãos novos, que, por razões sociais e políticas, muitas vezes ocultavam sua identidade ancestral. É fundamental destacar que essas teorias são interpretações baseadas em padrões migratórios históricos e na raridade do haplogrupo, não provas diretas de identidade religiosa ou cultural. O que elas demonstram é que a história populacional da América colonial era muito mais diversa do que os retratos simplificados sugerem. E quando revisitamos as palavras atribuídas a Abraham Lincoln por William H. Erdon, especialmente a menção ao suposto membro da elite agrária da Virgínia envolvido com sua avó materna, o contexto ganha novas camadas. Se Lucy Henkes realmente nasceu fora do casamento e seu pai pertencia a uma classe social elevada, isso poderia explicar tanto o silêncio familiar quanto a ausência de registros claros. Em uma sociedade onde reputação e linhagem influenciavam status e oportunidades, certos episódios simplesmente não eram documentados com transparência. Outro fator que contribui para o mistério é o fim da linhagem direta de Lincoln. Dos 4 filhos que ele teve com Mary Todd Lincoln, 3 morreram ainda jovens. O único que chegou à vida adulta foi Robert Todd Lincoln. Embora Robert tenha tido descendentes, a linha direta masculina foi encerrada com a morte de seu bisneto, Robert Todd Lincoln Beckett, em 1985. Isso significa que não há descendentes diretos vivos para testes comparativos adicionais, o que limita novas investigações genéticas diretas. Alguns especialistas que revisitaram os dados em 2025 sugeriram que o X1c poderia apontar para raízes mediterrâneas ou do Oriente Médio em gerações anteriores à chegada da família à América. Em pleno século XIX, qualquer ancestralidade fora do padrão anglo-saxão protestante dominante poderia gerar preconceito social. Não seria surpreendente que famílias optassem por simplificar ou omitir partes de sua história para evitar discriminação. Também é importante lembrar que adversários políticos de Lincoln utilizaram ataques pessoais e insinuações sobre sua aparência e origem como estratégia retórica, algo comum em disputas políticas intensas da época. Críticas e insultos não eram baseados em ciência, mas em preconceito e rivalidade partidária. O que os resultados genéticos realmente estabeleceram não foi uma redefinição racial simplista,
mas a confirmação de que a linhagem materna de Lincoln era mais complexa do que o mito do pioneiro anglo-saxão típico sugere. A narrativa tradicional descreve Nancy Hanks como descendente direta de colonos britânicos comuns. A genética, porém, aponta para uma assinatura rara que não se encaixa perfeitamente nesse retrato homogêneo. E talvez essa seja a maior revelação de todas. A história americana do período colonial e do início da República foi construída sobre uma diversidade muito mais ampla do que as versões romantizadas costumam admitir. Migrações discretas, casamentos intercomunitários, conversões religiosas e adaptações culturais moldaram famílias cujas origens reais nem sempre foram registradas com precisão. O haplogrupo X1C não entrega todas as respostas. Ele não define identidade cultural, não determina aparência e não confirma narrativas populares. Mas ele funciona como um marcador silencioso de que existe mais na história da família Hanks do que os documentos preservados conseguem contar. E quando combinamos genética, registros históricos fragmentados e o silêncio estratégico de figuras públicas sobre suas próprias origens, o que surge não é uma conclusão simplista, é um convite para reexaminar o passado com mais nuance, mais ciência e menos mitos. É interessante como, sempre que o nome de Abraham Lincoln entra na conversa, surgem afirmações categóricas sobre sua origem. Algumas pessoas defendem que ele teria ascendência mista. Outras tentam encaixá-lo em classificações modernas que simplesmente não existiam da mesma forma no século XIX. Um dos termos que costuma aparecer nessas discussões é Melungeon, um grupo historicamente associado à região dos Apalaches, frequentemente descrito como uma comunidade triétnica com ancestralidade europeia, africana e indígena americana. Mas aqui é essencial separar tradição oral, identidade cultural regional e evidência genética comprovada. O termo Melungeon carrega um contexto histórico específico ligado a comunidades isoladas do sudeste dos Estados Unidos. Não há comprovação científica direta que classifique Lincoln dentro desse grupo. O que existe são debates, hipóteses e interpretações baseadas em relatos históricos e análises genéticas indiretas. A diferença entre possibilidade cultural e confirmação científica é enorme, e é exatamente nessa diferença que muitos equívocos nascem. Agora, existe uma frase atribuída ao próprio Lincoln que muda o peso dessa conversa. Ele declarou que tudo o que era, ou esperava ser, devia à mãe. Ele atribuía a Nancy Hanks Lincoln sua formação moral, sua inteligência e sua ambição. Isso por si só já revela o quanto a figura materna foi central na construção do homem que viria a liderar o país em seu momento mais crítico. Se considerarmos que Nancy carregava uma linhagem genética rara e possivelmente pouco comum dentro do padrão colonial anglo-americano, isso não redefine automaticamente identidade racial, mas acrescenta complexidade à narrativa tradicional. Em uma América do século XIX marcada por hierarquias sociais rígidas, qualquer ancestralidade fora do perfil dominante poderia ser alvo de preconceito ou ocultação deliberada. Famílias muitas vezes simplificavam suas origens para se adequar às expectativas sociais da época. E enquanto debatemos genética, não podemos esquecer o contexto dramático que moldou a família Lincoln. Anos antes do nascimento do futuro presidente, o avô paterno, Abraham Lincoln, conhecido como Capitão Lincoln, foi morto durante um ataque na fronteira do Kentucky, em 1786. Ele estava trabalhando no campo com os filhos quando foi atingido por um disparo e morreu ali mesmo. Esse episódio marcou profundamente a família e reforça o ambiente de instabilidade e violência que cercava a vida nas fronteiras americanas. A história dos Lincoln não começa com política, começa com sobrevivência. Voltando aos fatos comprovados, em fevereiro de 2026, análises de DNA reforçaram que Lucy Hanks era filha de Joseph Hanks e Anne Nancy Lee. A linhagem materna associada à família carrega o haplogrupo X1C, uma assinatura genética extremamente rara em escala global. Essa raridade não aponta automaticamente para uma identidade específica moderna, mas indica que os ancestrais maternos de Nancy não se encaixavam perfeitamente no perfil mais comum dos colonos britânicos que dominaram a narrativa histórica oficial. Quando cruzamos isso com um relato feito por William H. Erdon, de que Lincoln teria mencionado que sua mãe nasceu fora do casamento e que havia envolvimento de um membro da elite agrária da Virgínia, o quebra-cabeça ganha novas dimensões. A combinação de ilegitimidade em uma sociedade conservadora e uma linhagem genética em comum poderia explicar o silêncio e a falta de documentação clara. Mas aqui está o ponto crucial. DNA não mente, porém também não conta histórias completas sozinho. Ele oferece pistas, não narrativas prontas. Ele revela conexões antigas, mas não descreve automaticamente identidade cultural, experiências sociais ou escolhas pessoais. O que emerge de tudo isso não é uma tentativa de rotular Lincoln dentro de categorias modernas,
mas a constatação de que sua origem familiar era mais complexa do que a versão simplificada do pioneiro anglo-saxão típico sugere. A lenda nacional muitas vezes transforma figuras históricas em símbolos planos, quase míticos. A ciência, por outro lado, devolve a essas figuras sua humanidade, com contradições, silêncios, lacunas e mistérios. E talvez seja justamente isso que torna essa história tão poderosa. O homem que liderou a preservação da União e atravessou uma das fases mais turbulentas da história americana pode ter carregado em sua própria linhagem ecos de marginalização, segredos familiares e identidades não plenamente documentadas. Não é uma narrativa de rótulos simplistas. É uma história sobre como a genética, a memória e o silêncio podem se cruzar para revelar que, por trás do monumento de mármore e das citações gravadas, existia uma família real, com origens complexas e capítulos que só agora começamos a compreender com mais profundidade.